crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção de português? Opa, mais uma não, a última correção desse ano de português, gente, despedida. Hoje a correção vai ser com ar de despedida. Vamos então, capítulo 2, texto de divulgação científica, parte 2, páginas 39 a 45. E o que vai caber nesse vídeo? Interpretação, sujeito e predicado e advérbios. Vamos começar? Questão 1. Leia o fragmento de texto a seguir. Feias, sujas e imbatíveis. As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos. Sobrevivem tanto no deserto como nos polos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe, as baratas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas. Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante desejada ao acordar durante a noite para beber água ou ir ao banheiro são 3 vezes maiores. Revista Galileu, Rio de Janeiro, Globo. E o que é que a questão quer saber sobre esse texto? A finalidade desse texto é comparar as baratas aos humanos, explicar como nascem as baratas, é isso que o texto está falando? Informar sobre um fato científico ou mostrar um acontecimento fictício. E aí, gente, qual é a finalidade desse texto? A finalidade desse texto é informar. Aliás, ele é um texto de divulgação científica. Então, ele serve para informar sobre um fato científico. Questão 2. Leia atentamente o fragmento abaixo. O oceano e o clima. O oceano cobre cerca de 70% da superfície da Terra e desempenha um papel fundamental no clima do planeta. Como a água tem capacidade de absorver e reter muito mais energia do que a Terra, os oceanos absorvem muito mais energia solar do que os continentes. Como a massa de água oceânica está em constante movimento, essa energia vai ser transportada ao longo do planeta. Assim, a energia absorvida entre o Equador e os trópicos, onde a presença do Sol é maior, vai ser transportada para as regiões polares, aquecendo-as. Esse transporte de energia a larga escala é feito através de correntes oceânicas, geradas pela ação do vento, da maré e por diferenças de densidade, como é o caso da circulação termolina, que, tal como o nome indica, resulta de diferenças de temperatura, termo, e salinas, alina, como mostra a figura. Disponível em Ciências para Todos. É um site bem interessante. Esse texto fala sobre, olha só, gente, toda hora eu enfatizei a palavra transporte. Ele falou bastante em transporte. Então, ó, esse texto fala sobre a distribuição do calor na Terra, as correntes de ar do oceano, fala só sobre isso, sobre as correntes do ar no oceano, é o que mais interessa, é sobre o que ele mais fala no texto. A presença do Sol no Equador, o texto serve para enfatizar isso, sobre essa presença desse Sol no Equador. A quantidade de água na Terra, não, né, gente? Sobre a distribuição do calor na Terra. Toda hora ele está falando, é transportado, não sei o que e tal. Vamos ver a resposta? Então, a distribuição de calor na Terra. Terceira questão. Leia o trecho de um texto de divulgação científica. Árvores por todo o Brasil. Pau-Brasil. Após o descobrimento do Brasil, essa árvore foi muito derrubada e vendida para os países da Europa. Isso gerou riqueza, o que estimulou a adoção do nome Brasil para o nosso país. A madeira avermelhada do pau-brasil era usada para fazer móveis, casas e embarcações, enquanto sua casca servia para
pigmento chamado brasileína, usado para atingir tecidos e fazer tintas para escrever. O pau-brasil está quase extinto atualmente. Ele apresenta flores perfumadas que florescem entre setembro e dezembro. A árvore tem vários nomes populares, como ibirapitanga, orubatã, brasileiro e pau de Pernambuco. O pau-brasil pode atingir até 30 metros de altura. Dá para acreditar? Disponível em CHC Ciência hoje, uol.com.br. É uma revista bem interessante que vocês deveriam acessar, tem bastante textos interessantes. Mas vamos para a questão. O que é que ela quer saber? O trecho grifado no texto é o trecho. O pau-brasil está quase extinto atualmente. Essa frase aqui, ela é uma descrição, ela está descrevendo algo, está dando as características de algo. Ela é um exemplo de alguma coisa, é um fato ou uma opinião. É uma opinião, gente, eu dizer que o pau-brasil está quase extinto, é uma opinião minha, é um ponto de vista meu? Não, ele é um fato, realmente é algo que está acontecendo. O pau-brasil está quase extinto no nosso território brasileiro, atualmente. Então, seria a resposta um fato. Leia o fragmento a seguir. Hábitos saudáveis. Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura e falar um pouco sobre o sono. Seja qual for o seu gênero, dorminhoco ou sempre ligado, o recado é o mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos. Dormir também é fundamental para a saúde do corpo e da mente. A falta de sono ou sono mal dormido faz tanto estrago que a lista parece não ter fim. Não dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além de alterar o metabolismo, prejudicando a digestão. Problemas com o sono podem até interferir no desempenho na escola. O sono é tão importante que, a toda hora, cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. Disponível em www.acessaber. A frase destacada tem a seguinte consequência. Cientistas interessados no assunto, mau humor e falta de concentração, redução no desempenho escolar ou prejuízo à digestão e ao corpo. Tudo isso aqui é falado no texto, mas é referente à frase. Então, gente, o principal é o quê? São os cientistas interessados no assunto. Quinta questão. Leia o fragmento do texto de divulgação científica que se segue. Por que sentimos água na boca? Entenda a importância da nossa saliva na hora de comer. Chiquinha, o almoço está pronto. Fiz a batata frita que você tanto pediu. Só de ouvir essas palavras, sua boca se enche d'água, de saliva, antecipando-se à comida que já vai entrar na boca e precisar ser digerida. De fato, a digestão começa na boca, onde os alimentos são picados, triturados e esmagados. Tudo isso antes de serem conduzidos ao estômago. E pasme, se a boca não se enche de saliva, não seria possível nem engolir o alimento, nem saber o que tem sobre a língua. Todo mundo produz uma pequena quantidade de saliva o tempo todo, mas a produção aumenta quase 10 vezes quando uma pessoa vê, cheira ou pensa em comida. A saliva que enche a boca nessas horas é essencial por várias razões. Retirado do site do ike.org.br. O que é que a questão quer saber, gente? Conforme o texto, não seria possível engolir o alimento se a boca não enchesse de saliva, fala isso aqui no texto, né? Não pensássemos em comida, não soubéssemos o que comer, ou o alimento não estivesse triturado. Gente,
Não seria possível engolir um alimento se a boca não se enchesse de saliva. É a nossa resposta. Tem o texto a seguir. Cientistas ainda não conseguiram identificar com exatidão qual é a espécie do animal encontrado. Um pescador da Nova Zelândia foi surpreendido ao capturar aquilo que apelidou de peixe transparente. O exemplar nadava na superfície nas proximidades da península Caricari. O peixe tinha consistência gelatinosa e dentro dele só era possível ver uma borbulha laranja. As imagens dessa estranha criatura deram a volta ao mundo sem que até o momento se saiba a que tipo de espécie pertence. No entanto, a pesquisadora do Aquário Nacional, Deborah Cracknell, acredita que, pelas características do peixe, podia ser um Salpa majore. Já o diretor de conservação do mesmo aquário, Paul Cox, afirma que pouco se sabe sobre a espécie Salpa, apenas que não são vistos em águas frias. Disponível em revista Pesca e Pesca. Deve ler bastante essa revista, né? Sexta questão. Qual é o assunto principal do texto, gente? Vamos lá, matando essa. Peixe transparente encontrado na Nova Zelândia. Sétima questão. Para quem é direcionado esse tipo de texto? Para pessoas interessadas em pescas, né? Ó, é direcionado a pessoas que gostam de ler novidades sobre a vida marinha ou a pesca. Sobre o mundo da pesca. Oitava questão. Onde foi publicado esse texto e com que finalidade? Foi publicado na revista de pesca, que teve como finalidade divulgar a novidade para os seus leitores curiosos. Qual o nome científico do peixe, segundo a pesquisadora do aquário? Ela acha que é o quê? Que é uma espécie do Salpa majore. Releia este trecho. Já o diretor de conservação do mesmo aquário, Paul Cox, afirma que pouco se sabe sobre a espécie Salpa, apenas que não são vistos em águas frias. Gente, se eu cobrir essa palavra não, como é que eu posso ler essa frase? Olha como vai ficar. Apenas que são vistos em águas frias. Essa palavrinha não, ela dá uma ideia no texto, ela interfere na ideia do texto. Quando eu coloco ela, eu dou uma ideia de negação. Quando eu retiro ela, eu deixo a frase simplesmente uma afirmativa. Essas palavras, elas são chamadas de advérbios. Elas dão sentido ao texto. Elas modificam a informação passada pelo verbo. Veja uma lista com outros advérbios e as ideias expressas por eles. Sim, certamente, realmente, dá uma ideia de afirmação. Então, vocês vão se ligar agora no quinto ano e daqui para frente, o que ideia essas palavras dão no texto. Possivelmente, provavelmente, talvez, dá uma ideia de dúvida, né? Bastante, bem, demais, mais, menos, pouco, muito, dá uma ideia de intensidade. Abaixo, acima, aí, aqui, atrás, dentro, fora, dá uma ideia de lugar. Então, quando eu uso esses advérbios, essas palavras no texto, é para dar uma ideia de onde estaria uma determinada coisa ou pessoa. Não dá ideia de negação, como eu falei aqui em cima. Agora, ainda, amanhã, ao entardecer, anteontem, antes, hoje, amanhã, ontem, dá uma ideia de tempo. Então, essas palavras aqui, elas servem para dar uma ideia dentro do texto. E é mais sobre isso que vai ser perguntado a vocês. Vamos ver o que a atividade quer saber. Vamos praticar. Observe a frase a seguir. Cientistas ainda não conseguiram identificar com exatidão qual é a espécie do animal encontrado. Então, eles ainda não estão decidindo, eles ainda não decidiram, eles ainda estão decidindo. O termo destacado expressa a ideia de que os pesquisadores estão pesquisando ou que já finalizaram os estudos acerca da espécie encontrada. E aí, gente, que eles ainda estão pesquisando, não é isso? Que ainda, né? Se eu digo assim, ó, cientistas não conseguiram identificar, então eles não conseguiram, eles não sabem que espécie é essa.
Se eu digo cientistas ainda não conseguiram, é porque eles ainda estão pesquisando, estão indo atrás dessa informação para classificar o peixinho. A palavra ainda é classificada como verbo, ela pode ser conjugada e flexionada de acordo com o gênero, ou de acordo com a pessoa. Advérbio, provavelmente, ou é um substantivo. Substantivos são palavras que dão nome a pessoas, a coisas, a lugares, né, aos objetos. Então, ela está mais para um advérbio. Olha aí quem acertou. Questão 11. Identifique o sujeito e o predicado no trecho abaixo. Do trecho abaixo. O peixe tinha consistência gelatinosa. Gente, o que era que tinha consistência gelatinosa? O peixe. Então, o peixe vai ser o sujeito. E tinha consistência gelatinosa, vai ser o predicado, que é aquilo que é informado sobre o peixe. Vamos conferir? Letra A. Qual é o verbo da oração? E ele está concordando com o sujeito? Então, vamos lá. O peixe tinha consistência, é verbo. Gelatinosa, é verbo? Não. Então, tinha é o verbo ter. Ele está combinando, ele está concordando com o peixe. Se fosse os peixes, seria os peixes tinham. Mas tinha, está combinando, concordando com o peixe. Concordância verbal. Então, tinha é o verbo que está no singular para concordar com o sujeito. Peixe. Que também está no singular. Leia as frases e responda. A pesquisadora e o diretor do aquário têm opiniões diferentes. Então, ó, temos a pesquisadora e temos o diretor. Temos duas pessoas. Sujeito o quê, gente? Sujeito composto. Não é isso? Frase 2. Os cientistas, um grupo, estão estudando a espécie. Então, sujeito simples no plural. Os verbos estão concordando com os sujeitos e vamos ver o que é que a questão quer saber. Como são classificados os sujeitos da frase 1 e 2? 1, pesquisador e diretor, nós temos duas pessoas, então nós temos sujeito composto. E os cientistas, nós temos um grupo de pessoas. Sujeito simples no plural. Você conseguiu perceber essa diferença? Como foi que você conseguiu? Então, escreve aí a sua resposta errada. Como foi que você usou? O que é que você entendeu aí que achou que era sujeito simples e composto? Gente, se chegamos até aqui, já somos vencedores. E obrigada a todos. Obrigada à produção. E aí, obrigada gente, gosta da produção? Certo? Um feliz ano novo. Eu agradeço também à família, certo? À equipe da escola, à equipe da Secretaria de Educação, a todos os envolvidos, né, no ensino remoto, nessa dificuldade toda que nós tivemos, todos nós tivemos, né, tentamos ao máximo inovar a nossa maneira de ensinar, tentamos chegar até você, aluno, para que você aprendesse. E eu sei que o gostinho de que está faltando algo é geral, né? É para mim, é para vocês também. Mas eu tenho certeza, e você pode ter certeza no seu coração, que o professor que você pegar o próximo ano, ele vai ser bem cauteloso, ele vai ser bem consciente de que você precisa aprender mais, ele vai te dar mais atenção, vai te dar mais apoio, e eu espero que você colabore enquanto aluno, enquanto estudante, tá certo? E que pode ter certeza de que os professores são bem conscientes de que vão ter que se esforçar ao máximo para te ajudar a conquistar essa aprendizagem que foi um pouco deficiente nesse ano de 2020. Um cheiro, um abraço e ficamos por aqui. Tchau. Em português. Vai ter matemática ainda, viu?